Muito bem, sejam bem-vindos. Essa aula de soluções naturais com foco nas nossas emoções será ministrada hoje pela Carolina Carneiro, maravilhosa. Flor, é contigo. Bom dia, bom dia, bom dia a todos e a todas. Eu sou a Carolina Carneiro e hoje nós vamos falar sobre cuidados com as nossas emoções, né? Usar soluções naturais para isso. E é interessante que fala para a nossa saúde, né? Cuidados, soluções naturais para a nossa saúde. E a nossa saúde mental faz parte, né, da nossa saúde como um todo. Muitas vezes a gente pensa em saúde, a gente só pensa no nosso corpo físico, né? Mas o nosso cérebro também faz parte do nosso corpo físico e ele é que produz todas as nossas emoções e a gente precisa lembrar dele também. Eu vou falar um pouco rapidamente sobre a minha experiência emocional com os óleos essenciais, como que esses óleos essenciais, eles são um remédio, né, para mim, um remédio natural, né? Existem muitas formas de remédio, elas são, às vezes, um abraço, muitas vezes é um remédio, né? E as soluções naturais, elas também podem ser remédios na nossa vida. E comigo, eu acho que faz quase 10 anos atrás, eu tive uma crise de pânico, e eu não sabia que eu estava tendo uma crise de pânico, eu achei que eu estava tendo um AVC. E eu fui diagnosticada depois com ansiedade generalizada e passei a ser acompanhada pelos médicos com isso, né? E fiz acompanhamento medicamentoso por um tempo, né? Pelo tempo recomendado pelo médico. É, fiz terapia, fiz uso de outras soluções integrativas, né? O uso da acupuntura. Quem me conhece sabe que eu sou acupunturista também e de formação. Então eu gosto muito das coisas que são complementares e integrativas para cuidar da nossa saúde. E aí, passado um tempo, um pouco antes da pandemia, eu comecei a me sentir também de novo, né? E eu já tinha parado de tomar os medicamentos, com acompanhamento médico. Um pouco antes da pandemia, eu comecei a sentir necessidade por causa de sobrecarga, muita coisa para fazer, muita tensão, o trabalho era muito longe da minha casa. E eu visitei novamente o psiquiatra e o médico psiquiatra e ela me passou, não me passou medicamento, falou para mim, faça exercícios físicos que eu não estava fazendo. E aí, quando começou a pandemia, ela disse, poxa, a saúde mental de todo mundo está prejudicada nesse momento, então eu vou inserir uma medicação e passei a tomar medicação de novo. Passada a pandemia, tentei fazer o desmame da medicação com acompanhamento médico, não consegui, voltei a ter crise de pânico com isso. E foi quando eu conheci os óleos essenciais, no meio do ano passado, faz um ano. E aí, com acompanhamento médico novamente, eu comecei a fazer o uso concomitante, né, junto dos óleos essenciais. Assim que eu conheci, visitei o médico novamente e ela foi desmamando e eu não tive efeito rebote, de maneira incrível. E aí eu adotei para mim esses remédios naturais que são aí a nossa farmácia do Criador. Eu escutei isso outro dia, que é a nossa farmácia do Criador, e eu adotei para mim, porque eu acho que é isso, né? Deus colocou essa farmácia nas plantas, e eu venho fazendo o uso contínuo dos óleos essenciais. Desde então, fiz o desmame do remédio, não precisei voltar a tomar, e está sendo incrível essa experiência para mim em muitas áreas da minha vida, especialmente a área emocional. E, afinal, o que são, né, os óleos essenciais? Esse foi um pouquinho da minha história, mas como que ele pode beneficiar a todos os outros? Os óleos essenciais, eles são plantas, como eu falei, né? Eles vêm das plantas, né? E todo mundo já teve contato com óleo essencial. Ao descascar uma mexerica, a gente fica com o ambiente inteiro empesteado, né? Perfumado daquele cheiro de mexerica. Todo mundo sabe que tem alguém chupando mexerica naquele local, né? Aquele cheiro que sai da casca da mexerica, da casca da laranja, da casca do limão, até quando você quebra uma folhinha no supermercado para identificar, isso é hortelã, isso aqui é salsa, que planta é essa? E esse cheiro que você sente ao quebrar, né, essas moléculas, eles são os óleos essenciais
produzidos naturalmente pela planta. E eles são produzidos pela planta porque elas precisam de defesa, elas precisam de polinização, elas precisam identificar o que elas são, né, diante da natureza, para tanto atrair os animais, os insetos, como também afastar os predadores e as pragas. Então, é para isso que elas precisam desse mecanismo e elas produzem esse mecanismo. E nós somos natureza também, somos seres criados pelo mesmo criador que criou as plantas e somos compatíveis, né? Quando a gente ingere os óleos essenciais, ele também faz bem para a gente, assim como faz bem para as plantas. Como que eles são, quanto que eles são poderosos? Aí a gente trouxe o exemplo, né? Eu trago o exemplo de que uma gota de hortelã-pimenta, ele é compatível, né? Ele consegue saborizar 28 xícaras de chá de hortelã. Então, se você fizer 28 xícaras de chá, é a mesma coisa de que você usar uma gotinha só de hortelã-pimenta. E aí embaixo está exemplificado, né? Aqui no cantinho, os óleos essenciais são essas bolinhas aqui amarelas, isso aqui é a folha de hortelã-pimenta aumentada é, de maneira microscópica, tá bom? Então, isso são os óleos essenciais. E aí, quando a gente fala de óleos essenciais, muitas vezes a gente pode pensar que é modinha, né? Mas eles não são uma modinha. Eles são milenares. Eles já eram usados lá 3.500 anos atrás, lá no Egito, pelos egípcios. Muitos povos antigos já utilizavam os óleos essenciais em termos de para a saúde, como cosméticos, em cerimônias religiosas, eles também usavam os óleos essenciais para melhorar o ambiente, para trazer harmonia, para trazer meditação. A própria Cleópatra usava óleos essenciais para a beleza. E os tempos foram passando e ele continuou sendo utilizado. O pai da medicina, Hipócrates, também utilizava os óleos essenciais e as plantas para para efeito de medicina, né? Ele usava os óleos essenciais. Ele também é mencionado na Bíblia, né? Jesus, quando nasceu, recebeu como presente mirra, incenso e ouro. Incenso é frankincense em inglês, né? Então, na Bíblia em inglês está escrito frankincense, mirra and gold, que é ouro. Então, foi ali colocado os óleos essenciais, mirra e olíbano, que é incenso, eles foram colocados diante de um material precioso, né, que é o ouro. Então, eles foram identificados ali também como algo muito precioso, entre outras muitas milhões de citações que temos lá na Bíblia, de óleos essenciais. Assim também como o incenso do templo, né, que é o olíbano, que era usado lá no Templo de Salomão, entre outras. E foi continuando ao longo da história sendo usado como cura, como suporte para a cura, né, de muitas infecções, de feridas, e foi usado lá na Segunda Guerra Mundial para suporte às feridas, né, a cuidar das feridas dos soldados. E então a gente vê que não é uma modinha, né? E aí em 2008 surgiu a Doterra, com esse impacto maravilhoso, sem impactar a natureza, né? Que a Doterra ela não destrói a natureza para coletar os óleos essenciais, e sim ela planta, colhe e tudo para que aquelas plantas elas sejam tenham sempre o óleo essencial mais puro no seu local de natural, né, o seu local de origem, e também sem explorar as famílias, sem escravizar ninguém. Então é tudo feito com muita consciência, com um co-impacto assim maravilhoso com os produtores, ajudando essas famílias agricultoras e tanto na parte financeira, quanto também na parte social. A Doterra vem utilizando esses óleos, esse trabalho, né, para a produção dos óleos essenciais de maneira linda. E hoje a gente pode aí usufruir desses óleos essenciais, inclusive com um certificado de pureza testada e garantida, que a Doterra tem esse certificado de que esses óleos são realmente puros, não são misturados, não tem contaminação e não tem misturas, né? Então a gente pode ter certeza que são óleos maravilhosos
que a gente pode ter acesso, assim como lá os povos antigos tinham acesso àqueles óleos puríssimos também. E não é invenção. Se você buscar nos maiores sites de busca de artigos científicos, né? Nós temos aí um exemplo, que é o PubMed, que é um site internacional de busca de material científico. Se você colocar lá Essential Oils, você vai achar mais de 30 mil resultados. E entre outros, muitos outros sites de busca de pesquisa acadêmica, inclusive o Google Acadêmico, se você procurar, você vai achar muitos estudos com óleos essenciais, baseando aí dando base para a sua efetividade real, né? Então não é invenção, não é, precisa acreditar para ele funcionar. Não, existem artigos científicos médicos e de outras áreas da saúde e biológicas, enfim, dizendo que esses óleos eles são reais, realmente eles têm um efeito real no nosso organismo. E aí, como que a gente, quais são os tipos, como que esses óleos eles podem nos beneficiar, né? Porque eles são seguros, eficientes e acessíveis. Como assim? São seguros porque eles são plantas, né? Então, eles não têm efeitos colaterais, eles não têm efeitos adversos no nosso organismo, mas eles precisam ser usados os óleos de qualidade, é isso que a gente precisa sempre lembrar, que a gente precisa usar óleos de qualidade, com certificado de pureza, né? Como é o caso da doTERRA, como eu já falei, tem o certificado de pureza testada e garantida, e com a orientação correta, né? Então, nós temos também uma série de treinamentos, assim como esse, de como a gente tem que usar os óleos, para quem pode, como diluir, etc., para que eles sejam usados de maneira segura. Mas eles podem ser usados por qualquer pessoa, por qualquer idade, independente de onde a pessoa, de quantos quilos a pessoa tem, de qual enfermidade a pessoa tem, ele não tem nenhuma contraindicação, porque ele é um produto natural. Ele também é eficiente. Nós vimos que tem muitos artigos científicos, né, que provam a sua eficiência real, né? Não é um efeito placebo, como muitas pessoas pensam. Não precisa acreditar se ele tem realmente uma ação celular. E ele é acessível porque como a concentração dele é muito grande, como eu falei lá, 28 xícaras de chá, você precisaria de 28 xícaras de chá de hortelã da folha, só que você precisa de uma gota só do hortelã para que ele tenha o mesmo efeito, né? E assim acontece com todos os outros óleos essenciais, não somente o de hortelã, eles são extremamente concentrados, então você pega o valor dele, né? Ele é muito valioso, muitas vezes alguns são muito valiosos, mas aí você pega o valor dele, divide pela quantidade de gotas, e aí sim, esse é o valor que você paga para uma gota, que ele vai ter uma efetividade assim gigantesca já no seu corpo, por isso ele é acessível. E existem muitas formas de uso. Aqui eu destaco três, que é o uso aromático, o uso tópico e o uso interno. Então, o uso aromático, você pode cheirar o óleo, né? Pode ser diretamente do vidro, pode ser uma gota na mão, e faz uma inalação consciente. Pode também usar um difusor pessoal, que é aquela correntinha que às vezes tem um paninho, uma pedra, né, na ponta. Você pinga o óleo essencial, ele fica ali cheirando. Muitas pessoas gostam de passar no cabelo, né? Muitas mulheres passam no cabelo e aí fica aquele perfume no cabelo, fica cheirando também. Pode passar na ponta do nariz, perto do nariz, atrás da orelha, como perfume mesmo. Então, pode usar de várias maneiras, né? Com uso aromático, também usando o óleo correto para isso, sempre atentando para aqueles óleos cítricos, né? Que você não deve passar em partes do rosto expostas ao sol, porque eles podem queimar. Lembrando, então, da orientação correta para o uso dos óleos. Também o uso tópico, ele pode ser diluído em creme, pode ser diluído em óleo vegetal, ele não perde a eficiência, como muitas pessoas acham que perde, né? Quando a gente dilui, a nossa ideia é que, diluiu, diminuiu o efeito. Não, o óleo essencial, ele não diminui o efeito quando diluído. Então, você pode sim diluir para aumentar a área que você vai passar. Então, ele pode ser usado em massagens, pode ser usado para simplesmente passar no local para te proporcionar aí um bem-estar, né? Pode passar nas costas, nas pernas, nos braços, na barriga e espalhar pelo corpo. Muitas vezes a gente passa, né, na mão, a gente tem muito costume disso. Eu passei agora, antes de começar a aula, passei um pouco de óleo na mão, cheirei, né, também.
Então, ele faz o efeito tanto na mão, porque ele penetra, né, na nossa pele, né? E também fiz ali o uso do aromático e tópico ao mesmo tempo. Eu uso interno, lembrando que aqui nós estamos falando dos óleos da doTERRA, que tem o certificado de pureza testada e garantida, que tem a permissão de ingestão, porque eles não contêm misturas, de outras substâncias, nem de substâncias sintéticas, nem de substâncias tóxicas. Também precisa da orientação correta de quanto você vai ingerir, e aí sim temos as orientações de quem pode ingerir, né? Então, temos recomendações específicas para os idosos, recomendações específicas para as crianças, que elas não devem ingerir, recomendações específicas para gestantes, que também é importante evitar. Então, sempre com a orientação correta e com o uso do óleo correto e adequado para a ingestão. Agora, papel e caneta, que nós vamos anotar quais os óleos que a gente precisa para dar esse suporte emocional. Eu trouxe alguns exemplos aqui, tá? São muitos. Posso dizer para vocês que todos os óleos essenciais, eles têm efeito emocional. Por quê? Porque eles agem, todos eles, como a via de uso mais conhecida e mais eficaz do óleo essencial é o uso aromático. O nosso sistema olfativo, ele é ligado diretamente com o nosso sistema límbico, que é o produtor das nossas emoções. Então, qualquer óleo essencial que você cheirar, ele vai ter um efeito emocional. Então, eu trouxe alguns exemplos que são geralmente os que mais as pessoas precisam de ajuda, né? Então, eu trouxe aqui a lavanda, o vetiver, o balance, a copaíba e o adaptive, e trouxe dois kits e eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês, tá bom? Então, a lavanda. A lavanda, por exemplo, ela nos ajuda no apoio com o medo, com a tensão, com os pensamentos descontrolados. E aí ela promove dentro do nosso corpo, quando a gente inala a lavanda, ou até passa ela em determinado ponto do nosso corpo, ela nos promove calma, autoconsciência. Então, ela traz realmente uma sensação reflexiva, né? Ela nos traz para dentro de nós, né? Então, uma autoconsciência. A lavanda é extremamente conhecida, é inclusive um dos óleos que tem mais estudos científicos, então procurem lá estudos científicos com a lavanda, que vocês vão encontrar muitos em vários idiomas em todos os locais do mundo. O vetiver, que o vetiver é muito interessante porque ele tem um cheiro, diferente da lavanda, que ela é floral, o vetiver, ele tem um cheiro ele é até grosso, né? Ele é grosso, o óleo, parece um mel, né? Ele é marrom, ele parece um mel melado, e ele tem um cheiro de madeira mesmo, ele é madeirado, né? Ele é um cheiro de caule molhado, digamos assim. Pelo menos para mim é essa sensação que me traz. E o vetiver, ele é um apoio contra a dispersão, contra o estresse e principalmente contra crises. O vetiver foi um imenso apoio para mim, porque eu tinha crises de pânico, né? Então, era o vetiver que eu me apeguei aí na época que eu fiz o desmame dos medicamentos. Eu ficava com ele, eu tinha um Rolon, né? Esse mesmo produto, só que ele tem, em vez de ser as gotas, né? Ele tem um Rolon já diluído, e eu passava ele no peito, e ele me ajudava muito. Então, ele é muito, muito usado para controle de crises, e ele promove um aterramento. Então, ele traz a gente para o nosso estado não agitado, né? Ele traz, a gente tira a gente do estado agitado, né? Aquele estado de perturbação. Então, ele é aterrador. Ele traz a gente também para um estado centrado, também nos traz consciência e uma conexão emocional. Ele é perfeito, o vetiver. Muitas pessoas têm ótimas experiências com ele, principalmente com crises, as pessoas que têm crises de ansiedade, tá? É um apoio, assim, excelente. E o Balance, que também é o meu queridinho, é um grande apoio para mim. O Balance, que foi um dos que eu cheirei aqui agora, antes de começar. Geralmente, quando eu estou agitada, eu uso o Balance. Ele traz uma estabilidade emocional, uma força interior e também perseverança, foco e paciência, o que muitas pessoas hoje estão precisando, né? Que com certeza é uma grande questão. é,
humana, assim, hoje em dia, que é a falta de paciência, né? A gente fica impaciente, a gente quer tudo rápido, né? A era digital nos dá as coisas muito rápido, então as pessoas às vezes querem as coisas de imediato, então o balance ele traz também essa questão da paciência. E aí eu trouxe um aqui que é bem interessante, que é a copaíba. A copaíba, muita gente, ela é muito conhecida, imensamente conhecida. A copaíba, se você for no norte e nordeste do Brasil, não tem uma pessoa que não conhece a copaíba, porque ela é brasileira. E, ela é muito usada nas questões de dores, né? A gente falou da copaíba semana passada, quando a gente falou de dores, mas a copaíba também tem o efeito emocional. Então, para que serve a copaíba? Ela nos ajuda naquelas questões de culpabilidade, então, aquela culpa exacerbada, arrependimento de ter feito algumas coisas, sentimento de. Aquele sentimento de inferioridade. A pessoa tem um sentimento de inferioridade, a Copaíba é um grande apoio. Então, ela promove merecimento, autoconhecimento, clareza, ela nos ajuda nesse sentido, né? Então, quando a pessoa está muito chateada com ela mesma, a Copaíba é um grande apoio. E aí também temos o Adaptive, né? E o Adaptive é um mix, né? Assim como o Balance também é um mix, o Adaptive também é um mix de óleos. E ele traz aí, ele ajuda nos nossos sentimentos de ansiedade, na inquietação, preocupação, medo, promovendo assim a tranquilidade, a calma, o encorajamento e o sentimento de segurança. O Adaptive ele é muito usado com pessoas que têm dificuldades em concentração. Então, pessoas que têm TDAH, ele é um grande apoio, o espectro autista também, ele é um grande apoio, porque as pessoas têm um pouco de dificuldade, né, na inquietação, às vezes, e na inquietação do pensamento, né, e na organização desses pensamentos, e o encorajamento também, ele traz muito isso. E aí, eu quero falar desses dois kits, que são kits específicos, formados especialmente para o kit emocional, né? Emotional Aromatherapy, que é um kit especial da doTERRA. Ele é como se fosse uma técnica, porque são 6 óleos formados especificamente para as nossas questões emocionais. Eles são 6 mixes. E o kit infantil, que é para a gente lembrar que as crianças, elas também têm emoções, né? E elas precisam aprender a gerenciar essas emoções. E aí, então, eu quero falar um pouquinho do kit emocional, primeiramente, que ele tem 6 óleos, são 6 mixes de óleos, e eles têm esses nomes aí, ó: Motivate, Share, Passion, Forgive, Console e Peace. Pelo nome, a gente já consegue identificar para que eles servem, né? Então, Motivate, ele nos dá motivação, Share nos dá alegria, Passion nos leva, né, aquele sentimento de paixão pela vida, o Forgive faz a gente esquecer coisas, Console nos dá consolo, um abraço, e o Peace nos traz paz. E eles realmente fazem isso, fazem exatamente isso com a gente. Eu queria destacar o Passion, que ele é um óleo que, às vezes, a gente pensa, quando a gente fala em paixão, a gente lembra só da paixão romântica, né? Paixão entre um casal, entre duas pessoas que se amam, enfim, a gente lembra aí da paixão nesse sentido. Mas não, a gente tem que lembrar também que a gente precisa de paixão com a vida, né? E quando a gente precisa amar estar vivo, amar realizar as coisas, querer realizar as coisas, né? E o Passion, ele traz isso, né? Traz esse sentimento, né? E eu queria falar mais especificamente dele um pouquinho. Eu tenho um livro aqui que ele fala das emoções essenciais, o nome dele é Emoções Essenciais, e ele fala um pouquinho do Passion. Ele fala que ele é apropriado para incentivar os indivíduos a se arriscarem, a encararem seus medos com confiança e a se libertar de limitações. Então, quando a gente não tem aquele ânimo pela vida, é o Passion que a gente pode gostar de usar. Tá bom? E ele traz aí as emoções de coragem, de vitalidade, de inspiração e de bons sentimentos, né? E aí também um outro óleo que eu queria falar é o Console,
porque o console, ele fala, ele nos traz um abraço, né? Eu particularmente, sou uma pessoa que gosto muito de abraço apertado. Eu dou abraço apertado em todo mundo. E eu acho que a gente precisa disso na nossa vida, né? De abraços apertados. E ele é muito usado nas questões de luto. E luto não é somente quando a gente perde um ente querido, uma pessoa querida, mas luto também é quando a gente não consegue realizar coisas que eram muito importantes para nós. E aí a gente acaba sofrendo uma perda realmente, né? Muitas vezes a gente perde esperanças, perde expectativas, perde perde até vontade de planejar, né, coisas. E aí o console, ele pode nos ajudar nessa questão, porque ele nos dá o consolo necessário para a gente enfrentar essas situações, né? Então, ele nos dá conforto, nos alivia de fardos, nos ajuda com o nosso coração, né? Nos deixa com um coração mais sereno e nos dá descanso emocional. Então, ele nos deixa realmente nos dá um abraço, né? Porque quando a gente dá um abraço, a gente descansa naquele abraço, né? Muitas vezes. Então, ele é bem importante para isso, né? E todos eles nos dão exatamente isso. Então, a gente precisa de motivação, a gente precisa de alegria, a gente precisa aí esquecer, às vezes, né, perdoar. Então, o forgive, ele nos ajuda a perdoar. Às vezes, aquela pessoa que fica com aquela mágoa enrustida, né? E o peace, ele também nos ajuda na questão de paz mesmo. Ele nos ajuda a ter paz, e ele também pode ser usado em algumas crises, né? Ele tem uma composição perfeita para quem tem crises, para quem tem pensamentos intrusivos, ele é perfeito para isso. E as crianças, né? As crianças, esse kit das crianças, ele foi feito especialmente para as crianças, né? Então, uma coisa que eu queria destacar, também está aqui no livro que eu tenho aqui, que fala sobre as soluções naturais para as crianças, as soluções naturais para o emocional. Ele fala para que serve esse kit, que ele foi montado especificamente para as crianças, por quê? Porque ele tem uma diluição segura para o uso das crianças. Mas ele não quer dizer que ele é exclusivo das crianças, né? Mas ele é feito para pessoas mais sensíveis. Então, idosos que têm pele sensível, qualquer pessoa que tem alergia muito fácil, assim, né? Que tem uma pele mais sensível também, uma pele mais fininha, pele muito branca, bem sensível, ele também é perfeito a composição dele é feita com essa diluição adequada, né? Para que ele não machuque, né? Para que ele não gere uma irritabilidade. Então, é por isso que ele é colocado lá para as crianças, mas aí qualquer pessoa pode usar, tá bom? E eu queria destacar três deles. Eu quero destacar o Thinker, que ele é pensamento, né? Então, ele fala um pouquinho de foco, né, infantil. Então, as crianças, elas precisam, muitas vezes, de foco, né? Elas precisam entender, inclusive, o que é isso. Então, o Thinker, ele ajuda na distração, na desatenção, no estímulo exagerado e na falta de foco. E ele traz atenção, ocupação, clareza mental. Então, quando aquela criança ela está extremamente agitada, que você percebe que o pensamento dela foi embora, tipo, tá lá assim, um turbilhão, você pode sim usar o Thinker para a criança. Um que também é interessante, que eu gosto muito, é o Steady. O Steady, ele é o óleo do aterramento. Então, ele funciona mais ou menos naquela forma do vetiver. O Steady é o vetiver do infantil, né? Ele traz a criança para um estado de consciência, de autoconsciência, de opa, o que, que é isso que eu estou fazendo aqui? E ela ter essa autoconsciência, né? Então, e ela vai conseguir fundamentar os pensamentos dela. Então, quando a criança está instável, quando ela tem perda de controle, está alterada, é o STED que você vai passar na sua criança, ou fazer ela inalar, né? E ela vai trazer firmeza, fundamentação, centralização e autenticidade para essa criança, para ajudá-la.
E um que não é muito óbvio, né? Que é muito engraçado, porque quando a gente pensa quando a gente olha para o kit infantil, quando a gente pensa em emoções, a gente pensa logo no Calmer, né? Calmer, calma, vamos trazer calma para essa criança, né? Mas hoje eu quero destacar um outro, que é o Stronger. E o Stronger, ele é muito conhecido no kit infantil por quem já usa para imunidade, né? Então todo mundo fala, ah, quero melhorar a imunidade da criança, vamos passar o Stronger. Passa Stronger na criança para imunidade. Perfeito. Mas qual reação emocional que o Stronger traz para a criança? Ele é realmente o óleo da proteção, mas não somente a proteção imunológica. Ele traz para a criança a proteção contra a exposição, o enfraquecimento, a susceptibilidade e os limites indefinidos, né? Então ele traz proteção para a criança, porque ele ensina a extrair força, né? O Stronger. Ele ensina a criança a crescer, a ter amor próprio. Olha que lindo isso, né? Ensinar, assim, é aquilo que os pais querem, né? Ensinar a criança a viver, a ter uma conexão, tanto com os pais quanto com o divino, né? E ela traz isso, traz uma centralização da verdade, torna essa criança forte, né? Então é stronger mesmo, né? É força para a criança. E ele traz aí como ele traz autonomia, limites saudáveis, proteção e tudo mais. E ele pode ser usado aí indefinidamente, né? Pode passar na sola do pé, na linha da coluna e fazer a criança se sentir forte, né? Com isso. É o olhinho do poder, o olhinho do super-herói, né? Pode falar assim para a criança. E assim como todos os outros, cada um tem aí o seu poder de é, resolução emocional, né? Então, a gente tem o Rescue, que é apaziguante, tem o Tamer. O Tamer é muito conhecido pelo digestivo, mas o Tamer, ele também traz as questões emocionais para a criança, né? É, uma, ele traz emoções de clareza, de integração, de assimilação, de autonomia, de estímulo, né? Ele traz esse tipo de emoção, né? Apesar de também não ser tão conhecido com as funções emocionais. Certo? Então, isso é um pouco do que alguns dos muitos milhões de óleos essenciais podem fazer aí nas nossas emoções, destacando esses kits em específico. Mas quais são as nossas possibilidades? Então, mas aí eu quero comprar alguns óleos essenciais e eu quero ter experiências emocionais positivas, né, com esses óleos essenciais. Nós temos dois kits que nós chamamos de kit de cadastramento, né, que tem uma gama de óleos aí que podem abraçar todas essas possibilidades, né, das nossas emoções. Então tem o kit Brasil Living, que é esse amarelo. Ele traz muitos desses óleos que a gente falou, então ele traz a lavanda, ele traz o balance, ele traz o peppermint, que é muito também utilizado para trazer energia, ele traz lemon, que dá energia, ele traz tangerina, que também é usado para energia e sintomas depressivos, né? Então ele tem aí uma 12 possibilidades, né? Nos traz 12 possibilidades, traz a copaíba, que eu também falei para todas essas possibilidades para que a gente possa brincar, né, com esses olhos. E foi esse kit que me ajudou foi esse kit que eu conheci um ano e pouco atrás, que aí eu usei os olhos desse kit para conseguir me estabilizar e diminuir as crises, né, não ter crise de rebote quando eu tirei a medicação. E aí a gente tem um kit novo, ele chama Início Rápido, que ele tem 8 óleos. Então ele tem 8 possibilidades, ele também traz copaíba, também traz a lavanda, também traz o peppermint, também traz o lemon, que são óleos que são muito conhecidos pelas ações emocionais, mas os outros 4 também podem ser usados nas ações emocionais. E tem já o óleo de coco, que é para você poder diluir e passar numa área maior do seu corpo. E uma promoção especial. Essa promoção ela foi lançada essa semana, muito legal. E ela tá incrível, gente, porque olha só que possibilidade, você levar aquele kit inteiro emocional que eu falei, que é esse primeiro aqui, ele custa
esse valor aí, R$ 801. E ele está por tempo limitado por R$ 299. Então, você leva os 6 óleos por R$ 299. E o kit infantil, ele tá aí parcial, né? Então, são 3 óleos, que foi os 3 que eu destaquei a função deles, né? O Stronger, o Thinker e o Steady. Você leva os 3. Então, você compra o Stronger e o Thinker por 159 e eles juntos custam 364, e você ganha o Steady. E ainda esse caderno de colorir que vai ajudar as crianças aí também a manter um momento de foco, de distração e tudo mais. Tá bom? Então, essas são algumas possibilidades de você adquirir, começar a sua experiência essencial ou continuar a sua experiência essencial por meio dos olhos e, assim, aproveitando a acessibilidade que a gente falou. Então, cada gotinha, o valor de cada gotinha desses olhos. E, como cliente preferencial, você fazendo a sua primeira compra com um consultor de bem-estar, você se torna um cliente preferencial. O que que você ganha como cliente preferencial? 25% de desconto por um ano em todos os produtos, consultas gratuitas com protocolo, consultas de bem-estar, né, gratuitas, com um protocolo próprio individualizado para você. Você ganha também um curso de 8 módulos e você ganha aula toda semana e acesso aos treinamentos da nossa comunidade. A gente dá muitos treinamentos, inclusive teremos um workshop maravilhoso semana que vem, que é para a nossa comunidade, tá? Nas próximas 48 horas, se você fizer o cadastro dentro desse período, fale aí com o consultor de bem-estar que te convidou, você ainda ganha um óleo de presente, dependendo de quem, de quem foi o consultor de bem-estar, mas com certeza ele sabe como te dar esse óleo de presente. Se você fizer a sua compra, ele vai te dar essas condições, né? Vai te falar como é que você faz para ganhar esse óleo de presente. Então é imperdível e é super acessível, é uma ótima oportunidade para a gente começar as nossas experiências essenciais, mas não somente como um consumidor, porque a Doterra nos dá 3 possibilidades. A gente pode ser consumidor, compartilhador e empreendedor, né? Então, quando você se torna um consultor de bem-estar, você é um empreendedor. Se você é um cliente preferencial, você pode ser um consumidor, né? Então, você só consome para você, para sua família e para o seu bem-estar. Quando você é um compartilhador, você ainda pode ser recompensado por isso, né? Que a Doterra, ela te dá uma parcela de ganho, né? Te dá um bônus por isso, sendo um compartilhador, e também quando você decide ser um empreendedor, você também tem essa possibilidade, tá bom? Converse com o consultor de bem-estar que te convidou, veja qual é a sua melhor oportunidade para isso, o que que te motiva mais, né, a fazer, mas pensando aí na nossa saúde emocional, a gente tem todas essas vantagens. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês. E aí, acho que a gente pode parar a gravação e responder as perguntas, não vai ficar muito longo o vídeo, né? Muito obrigada, viu, gente, pela presença de vocês e também pela colaboração, por estar